Olá, meus queridos. Eu sou o professor Nelson Rezende Júnior, professor de Direito Penal e Direito Processual Penal. Sou advogado criminalista. Estou aqui com vocês na pós para falar um pouquinho de direito penal, né? Bom, quando a gente está trabalhando em direito penal, é importante que a gente compreenda algumas coisas. O direito penal é um ramo do direito diferente. Por que ele é diferente desde o início? Quando a gente estuda, por exemplo, direito civil, o direito civil a gente estuda para utilizá-lo, né? Você aprende a respeito do direito de família para empregá-lo no dia a dia, né? A gente aprende sobre negócios jurídicos justamente para aplicar essas regras no negócio jurídico. Quando a gente estuda, por exemplo, direito administrativo, a gente aprende regras que devem ser aplicadas junto à administração, né? Perante a administração. Quando a gente estuda direito constitucional, é para compreender direitos que devem ser exercidos. Quando a gente estuda direito do consumidor, a gente estuda um direito para aplicá-lo no dia a dia, né? Quando estudamos o direito processual civil para aplicar no processo, no dia a dia, direito do trabalho da mesma forma, ou seja, todos os ramos do direito que a gente estuda para aplicá-los e para agir conforme previsto na lei, tá? Para agir conforme previsto no nosso ordenamento jurídico. Bom, no direito penal nós sabemos que isso é bem diferente. Por que isso é bem diferente? No direito penal, basicamente, a grande maioria das regras, ou seja, pelo menos do artigo 121 para frente, né? E aí nós temos aí mais de 250 artigos dessa forma, nós temos regras que são realizadas para não ser cumpridas. Ó, eu explico um pouco melhor isso. Quando a gente está dizendo que nós temos muitas regras no Código Penal para não serem cumpridas, eu estou querendo dizer o seguinte: a previsão legal, na grande maioria das vezes, é de uma conduta proibida. Ou seja, e eu estou falando só do Código Penal aqui, nós temos todo o ordenamento jurídico penal, nós temos lei de tóxicos, temos Código de Trânsito Brasileiro na parte penal, nós temos Estatuto do Desarmamento, em especial na parte penal, na parte que estabelece os crimes, né? Olha, quando a gente está falando de direito penal, nós temos um grande conjunto de regras. A maior parte das regras é, é previsão de condutas proibidas, ou seja, condutas que não podem ser praticadas. Por exemplo, quando nós estamos falando do artigo 121, primeiro artigo da parte especial do Código Penal, o que eu tenho previsto no artigo 121? No artigo 121, eu tenho a previsão do crime de homicídio, não é isso? E aí, no mesmo artigo 121, eu tenho homicídio simples no caput, homicídio privilegiado no parágrafo 1º, homicídio qualificado no parágrafo 2º, homicídio culposo no 3º, homicídio majorado, tanto na forma culposa quanto na forma dolosa, no parágrafo 4º, e assim vai, né? Bom, o que eu tenho previsto no caput lá do artigo 121? Está escrito lá, matar alguém. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Olha, o que isso quer me dizer, né? Bom, eu tenho uma regra legal, ok? Aqui eu tenho um homicídio simples no caput. E aí eu te pergunto, essa regra foi criada para ser preenchida ou para não ser preenchida? Pensa comigo. Eu tenho previsão, matar alguém. A lei está te mandando matar alguém ou está regulamentando como matar alguém? Não. Ela está dizendo, não mate. E ainda te diz, se você matar, você tem a sanção penal, que está aqui no preceito secundário. Preceito primário é a regra, né? Proibida, a conduta proibida ou a conduta obrigatória, se nós estivermos falando de crimes omissivos, né? Por exemplo, se eu estou falando lá do artigo 135, que é a omissão de socorro,
Eu estou prevendo uma conduta obrigatória, ou seja, você tem que socorrer o enfermo, você tem que socorrer o ferido, você tem que socorrer aquela criança abandonada, né? E se você não socorrer, você vai cumprir uma pena que está prevista no preceito secundário, que é onde estabelece ali a sanção penal, onde estabelece a pena, ok? Então, olha só, isso deixa algo muito claro para nós. Deixa, olha, o direito penal está aqui, eu estou prevendo o homicídio, está aqui previsto no artigo 121, regra da anterioridade, não há crime sem lei anterior que defina, está previsto. No entanto, eu estou prevendo para você a exceção. Por que eu estou prevendo para você a exceção? Você não deve matar alguém. Você não pode matar alguém. O Estado não quer que você realize aquela conduta prevista no Código Penal, não quer que você realize aquela conduta prevista no artigo 121. No entanto, se você preencher, se a sua conduta se amoldar perfeitamente à prática prevista no artigo 121, o Estado, inclusive, vai te punir. E ele já está te avisando de antemão qual é a sua punição, no homicídio simples, por exemplo, 6 a 20 anos, justamente para coibir a realização dessa conduta. Ou seja, olha só, o direito penal, ele prevê condutas e te ameaça de uma intervenção estatal de prisão se você preencher aquela conduta, se você preencher aquela norma. Ou seja, se a sua conduta se amoldar perfeitamente àquela norma, você será punido, porque aquela conduta que está prevista ali é para não ser praticada. Bom, isso diz muito para nós sobre o direito penal. Tá? Por que isso diz muito para nós sobre o direito penal? Nós estamos vivendo um período em que o direito penal tem sido encarado como uma manifestação de poder. O direito penal ele vem sendo encarado como uma forma de você exercer o poder. As pessoas estão clamando pelo direito penal. As pessoas falam que o Brasil é o país da impunidade, né? E para quem estuda um pouquinho de direito penal sabe que o Brasil não é o país da impunidade. Se a gente para pensar um pouquinho, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Terceira maior população carcerária do mundo. Sabe para quem nós perdemos? A gente perde hoje, em termos de número de presos, apenas para os Estados Unidos. E aí nós estamos falando de um país, primeiro, com uma população bem maior do que a nossa. Segundo, um país que prende criança. Nós estamos falando de um país que prende criança, prende adolescente. Então, obviamente que ele tinha que ter mais gente presa do que o Brasil. Prende criança, prende adolescente. No Brasil só prende penalmente, falando, quando eu estou falando da população carcerária, eu não estou falando dos adolescentes infratores, tá? Eu estou falando da população carcerária, os presos do Brasil que estão acima de 18 anos, tá? Então, olha só, a gente perde para os Estados Unidos, que prende criança, prende todo mundo. E perdemos para a China. Nós estamos falando de uma população de mais de 1 bilhão. Uma população infinitamente maior do que a nossa. Olha só, me parece óbvio. Se eu tenho uma população extremamente maior do que a nossa, que obviamente eles teriam uma maior população carcerária do que a gente. Né? Então, o Brasil só perde para esses. Há pouco tempo nós estávamos em quarto, mas agora subimos ao pódio. Estamos em terceiro. Nós ultrapassamos a Rússia nos últimos anos em número de encarcerados. Então, como chamar o Brasil de país da impunidade? Se pune mais do que quase todos os outros, só não pune mais do que nos Estados Unidos e do que a China. Então, isso é importante a gente refletir, tá certo? Por que o nosso sistema carcerário está lotado? Está superlotado. O STF já teve que reconhecer que o nosso sistema carcerário está num estado de coisa inconstitucional. Não respeita minimamente a dignidade da pessoa humana. Sabe por que está assim? É porque está superlotado. Porque o Brasil pune, e pune muito. Se você me perguntar se pune correto, aí eu acho que não. Mas dizer que o Brasil é o país da impunidade, que não se pune as pessoas que cometem crime, é repetir uma
Máxima que é repetida por várias pessoas, mas a grande maioria das pessoas que repete são ignorantes no assunto. Eu não estou aqui ofendendo ninguém, tá certo? Eu sou ignorante em diversos assuntos. Mas aquele sujeito que estuda direito penal, que estuda sistema carcerário, que estuda execução penal, que estuda processo penal, tem que saber que o Brasil prende muito. E por que essa nossa conversa toda de falar que o Brasil não é o país da impunidade, que o Brasil prende muito? Por que toda essa conversa aqui entre nós? Porque o direito penal, se ele é aplicado da maneira que ele nasceu para ser cumprido, digamos assim, se eu aplico o direito penal como ele tem que ser aplicado, o direito penal não é manifestação de poder. Não é uma arma na mão do Estado voltada contra o seu cidadão. O direito penal, ele, ao contrário, e aí pensem nisso, o direito penal, ao contrário, ele funciona como limitação de poder. Já pensaram nisso? Já pensaram que o direito penal, em vez de manifestação de poder, que ele tem que ser considerado uma limitação de poder? O direito penal é o braço forte do Estado no direito. É aquele que faz cumprir sob pena de tirar a liberdade, que é o segundo bem jurídico mais importante do cidadão. Primeiro a vida, logo depois, na minha opinião, a liberdade. E não só na minha opinião, na opinião da grande maioria de pessoas. Então, olha só. Se o direito penal retira a liberdade, que é o segundo bem mais caro que nós temos, se eu tenho normas no direito penal que são criadas para aquela conduta não ser realizada, isso diz para nós o seguinte: olha, não pratique o direito penal, senão o Estado vai atrás de você. Agora, se você não praticar o direito penal, se você não preencher o que está escrito nessas regras aqui do Código Penal, o Estado não vai fazer nada com você. Pensem comigo, não há crime sem lei anterior que o defina. Se existe uma lei e essa lei é para não ser cumprida, ou seja, para não ser... quando eu falo não ser cumprida, significa assim, para você não exercer aquela conduta, para não preencher aquela conduta, você tem uma garantia de que se você não preencher aquela conduta prevista, por exemplo, no artigo 121, matar alguém, o Estado não vai tirar a sua liberdade te botando encarcerado com uma pena de 6 a 20 anos. Então, isso é importante que a gente compreenda. Quando encarar o direito penal, quando você encarar condutas no dia a dia, não encare na intenção de criminalizar. Ah, mas como é que eu faço para criminalizar essa conduta? Ah, mas como é que eu faço para prender esse indivíduo? Não é assim que você tem que raciocinar o direito penal. A maioria da população pode pensar dessa forma, mas pensa dessa forma porque não conhece o direito penal, porque não tem obrigação. E aí é importante também a gente falar uma coisa. Quando não se tem conhecimento, quando não se tem informação, você é ignorante. Ok? E no sentido mais correto da palavra, no sentido de ignorar. Agora, quando você tem conhecimento, você pode adquirir uma série de direitos, uma gama muito grande de direitos que a gente acaba exercendo apenas quando a gente conhece. No entanto, se perde um direito. E é importante que a gente compreenda isso. Você perde o direito. E qual o direito que seria esse que a gente perde quando a gente ganha conhecimento? Quando a gente passa a ter mais conhecimento? Esquisito, né? A gente pensar assim. Quando eu aprendo mais, quando eu estudo mais, quando eu me aprofundo mais, eu perco algum direito? Que coisa esquisita, né? Mas você perde um direito. Qual o direito perdido pelo conhecimento? Você adquire conhecimento e perde. Esse direito é o direito de ser ignorante. O direito de ser ignorante é só para quem ignora. Para quem não ignora, para quem conhece, para quem estuda, para quem se aprofunda, esse direito acaba. Porque quando o sujeito faz algo ao contrário do que ele conhece, exerce um poder que ele sabe
que não é poder, e sim limitação de poder, ele não é um ignorante mais, ele passa a ser um mau caráter. Né? Então, é importante que quando analisarmos o direito penal nessa pós-graduação, nós estamos na teoria do delito, é importante que a gente compreenda que o direito penal foi criado para não ser utilizado, que nós não vamos utilizar do direito penal indiscriminadamente, sem nenhum limite, ok? Então esse é o meu recado para a gente aqui nessa pós, gente. Que venhamos a tirar aqui bastante proveito desses estudos e eu estou aguardando vocês sempre. Um grande abraço.